O Conde de Saint-Germain é com certeza um dos personagens mais enigmáticos da nossa história, com fatos sobre a vida dele que, sinceramente, é até difícil de acreditar. Como, por exemplo, relatos de que o Conde não envelhecia, de que ele era imortal e de que sabia de todas as coisas do mundo. Você sabia que o Conde tem participação direta na criação da Sociedade Secreta dos Illuminati, que ele foi um dos grandes mestres do movimento iluminista, do iluminismo, que causou a Revolução Francesa, galera, em um momento da humanidade onde vários pensadores e filósofos criticavam os reis, a monarquia e, claro, a igreja pelo controle e pela manipulação que eles colocavam nas pessoas, tirando, por exemplo, o nosso direito de ter casa, de ter uma terra, de ter opinião própria. Veremos alguns mistérios e tentaremos entender um pouco do que foi a vida e o impacto da vida do Conde Saint-Germain na Europa nos anos em que ele viveu. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. Tá aqui o meu Instagram, caso você queira me seguir, lá eu posto conteúdo toda semana também sobre alquimia e sobre tudo que eu falo aqui, só que um pouco mais informal também. Se você gosta de história e de entender mais sobre alguns conhecimentos da humanidade que não são divulgados na grande mídia, você está no lugar certo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E se possível, não esquece de deixar o seu comentário me dizendo o que você achou do vídeo, o seu ponto de vista, assim que você acabar de assistir. Beleza? Agora se acomoda, meu amigo, fica confortável e bora pro vídeo. Pessoal, antes da gente entrar na história da vida do Conde de Saint-Germain, vamos entender um pouco sobre como era o mundo em que ele viveu, como era o mundo naquela época. Nessa época, a Europa, galera, passava pelo iluminismo, um momento da história onde vários pensadores e filósofos surgiam, como Voltaire, Immanuel Kant, ou Kant, né? Vários filósofos que criticavam o governo, que era os reis, né? As monarquias, a nobreza, criticava também a igreja. Naquela época, o absolutismo que mandava em tudo. Então, o poder, as terras, tudo era de direito dos reis e da igreja, e o povo não tinha direito a nada. A igreja e os reinos europeus católicos abusavam do poder, oprimiam as pessoas, eles não tinham direito a nada. Nós, por exemplo, não teríamos direito de ter uma casa, de ter propriedade privada, de ter opinião própria. A gente tinha que aceitar aquilo que era imposto pra gente. A gente só tinha que trabalhar como um camponês e eram raras as pessoas que conseguiam prosperar na vida e era muito limitado as oportunidades das pessoas, sempre ali fechado em comércio, entende? Só para vocês terem noção, a igreja, o Papa, o Vaticano, junto com os reis, usavam um discurso para acalmar o povo, acalmar revoltas, de que existiam os reis e o Papa, porque isso era um direito de Deus, isso era um direito divino dado por Deus a eles. E eu sou pobre, eu nasci pobre porque Deus quis assim. É Deus que quis, a gente não pode fazer nada. Só um Deus pode mudar as coisas, e não você conquistar coisas melhores com o fruto do seu trabalho. Não, você nasceu isso aí, você vai ser isso aí até você morrer. É isso que eles queriam das pessoas, dos camponeses, do povo. Então eles usavam o nome de Deus para controlar a população e impedir que as pessoas pobres atingissem graus altos na sociedade. E ali pelos anos 1700, o iluminismo trabalhava, os filósofos iluministas trabalhavam com críticas para diminuir a crença das pessoas, para fazer elas acordarem para a vida, fazer elas diminuírem aquele pensamento religioso, que é só o que a igreja diz, que é só a única verdade, tal e tal e tal. E com isso, muitas pessoas elas desagradavam a igreja, ok? Desagradavam também os reinos europeus católicos. Por que eles diziam que sexo antes do casamento é pecado? Porque
A pessoa, o homem, se ele casa, quanto mais rápido possível o homem casar, mais ele sossega, menos raiva ele vai ter da vida, mais ele fica quietinho. Então assim, sexo antes do casamento é pecado? Aqui, ó, estuda a história que você vê que não é. Isso é forma de manipulação da igreja, ok? Tudo isso porque os governos, as monarquias da Europa e a igreja queria funcionários camponeses para trabalhar para eles, tá? Os reinos europeus eram empresas, galera. Eram como empresas. E eles queriam funcionários. E graças ao movimento iluminista, ao iluminismo, e graças à Revolução Francesa, nós temos o mundo de hoje, onde eu posso abrir uma empresa, você pode abrir uma empresa, e nós podemos construir a nossa vida, entende? A liberdade de expressão, de criação que a humanidade teve. E eu ainda vejo gente aí na internet, indo em podcasts. Esses dias eu vi um carinha indo no Inteligência Limitada falando que o iluminismo só teve filósofo falando bobagem. Se você um dia ouvir isso da boca de alguém, essa pessoa que fala que o iluminismo só teve filósofo besta, ou que o iluminismo foi um movimento chacota, que não serviu pra nada, essa pessoa tem que estudar tudo de novo, tá? Do zero, que ela tá toda errada, ou ela é um mau caráter, que tem pensamentos de controle das pessoas, de diminuição do poder do povo, de diminuição da liberdade de expressão. É batata, é um dos dois, beleza? E agora que a gente já entendeu esse contexto histórico que o mundo passava, podemos falar do Conde de Saint-Germain, que começa a aparecer na Europa, galera, lá pelos anos 1715. Dizem que ele nasceu na Transilvânia. Dizem por quê, galera? É impossível falar desse cara, falar uma linha do tempo da história desse cara, porque ele é muito enigmático. Então assim, Renato, então será que ele existiu? Ele existiu sim. Por quê? Porque várias pessoas conheceram ele. E tudo o que a gente sabe dele vem de relatos que pessoas fizeram sobre o Conde de Saint-Germain. Então pessoas escreviam sobre ele, porque ele se tornou uma pessoa conhecida na Europa, uma pessoa famosa. E os relatos que eu vou contar para vocês agora deixam a gente de boca aberta, porque olha só isso. Em 1758 é certeza que ele viveu no Reino da França, onde ele foi muito próximo do rei Luís XV da França. Tá ok? Um cara que era muito importante pro rei. Tem noção de ser muito importante pro rei? É tipo assim, um dos caras mais poderosos do mundo, tá? E o Conde de Saint-Germain visitava ele, jantava com o rei constantemente, conversava com ele sobre as coisas, sobre a vida, dava conselhos, ensinamentos. Tá? Voltaire, que é um dos iluministas, um dos filósofos iluministas mais famosos e conhecidos, disse a seguinte frase sobre o Conde de Saint-Germain. Conde de Saint-Germain é um homem que sabe de tudo e que nunca morre. Crônicas da época têm relatos sobre ele, escritos sobre ele. E tem um relato sobre ele que é absurdo. Certo dia, ele estava dentro da corte, dentro da casa ali do rei, né, do castelo lá do rei, Luís XV na França. E esse rei, ele tinha uma amante, que se chamava Madame Pompadour. Essa madame recebeu uma visita de uma amiga que era embaixatriz da França. A embaixatriz, quando chegou e viu o Conde de Saint-Germain lá, ela falou para ele: "Ei, eu conheci o seu pai." Aí ele fala: "Não, madame, sou eu mesmo." Aí a visita: "Ué, mas faz mais de 30 anos e você tá exatamente igual. Era o seu pai." Tipo assim, para de graça, era o seu pai. E o conde fala: "Não, sou eu mesmo." E contou detalhes do encontro que só quem tava lá poderia saber, tá? Isso não sou eu que tô dizendo não, beleza, galera? Isso tá registrado em documentos históricos, relatos que essa mulher fez nas crônicas da época. É só dar uma pesquisada aí no Google, você encontra isso, beleza? A madame dizia que ele é como se ele não tivesse envelhecido, ele não mudou nada, ele era a mesma pessoa de 30 anos depois. É como se ele tivesse 45 anos quando eles se conheceram e depois de 30 anos ele tinha a mesma aparência. E aí o conde ainda diz a seguinte frase: "Madame, eu sou muito velho." Os relatos da época dizem que ele não tinha bens, ele não tinha terras,
Só que sempre andava com anéis de diamantes, presenteava pessoas com diamantes, umas pedrinhas, toma de presente para você. Ele fazia até alguns trabalhos para o rei de restauração de diamantes e pedras preciosas, tá? É o que dizem alguns relatos também. E aí, galera, assim, quando nós estudamos a história do Conde de Saint-Germain, e você estuda só ela, você não entende quase nada, tá? Agora, quando você estuda ela e sabe do que estava acontecendo no mundo naquela época e começa a procurar datas dos acontecimentos, você começa a ver umas sincronias e coincidências muito grandes, tá? Olha só isso. Depois de alguns anos, o Conde de Saint-Germain foi morar na Inglaterra. Morou na Inglaterra, quase foi preso por lá, porque ele dava o nome do Conde de Saint-Germain e as pessoas já não acreditavam mais nele, que todo mundo sabia que esse nome era falso, tá? Ele mesmo um dia falou para Jean-Jacques Rousseau, se eu não me engano, e o Rousseau falava que esse não era o nome dele, porque o Rousseau não gostava do Conde. E ele era meio queimado já, começou a ficar meio queimado. Então, em 1774, ele vai morar na Baviera. No mesmo ano, o rei Luís XV da França morre. E assim, entrou outro rei, que é o rei Luís XVI. Esse Luís XVI é o cara que cortaram a cabeça dele, o rei que cortaram a cabeça na Revolução Francesa anos depois. Presta atenção. Em 1774, o Conde de Saint-Germain vai para Baviera, uma região ali perto da Alemanha, perto da França também, colado, Reino da Baviera. 2 anos depois, em 1776, na Baviera, foi criado a Sociedade Secreta dos Illuminatis, tá? E aí eu te pergunto, não tem nada a ver com o Conde? É claro que tem, galera. Não sejamos inocentes, é claro que tem. No começo, os Illuminatis, a Sociedade Secreta dos Illuminatis, era uma sociedade de pessoas que compartilhavam esses ensinamentos sobre a vida, sobre o universo, ensinamentos sobre a liberdade de expressão, o direito das pessoas, e eles lutavam contra a opressão do Estado, contra a opressão da igreja, contra os dogmas fixos da igreja. Os Illuminatis eram contra o preconceito que a igreja tinha, contra a escravidão, tá? Não sei se você sabe, mas a igreja é uma das causas que fizeram a escravidão crescer tanto, a escravidão dos africanos, beleza? Por que você acha que nunca existiu um papa negro? Você nunca se perguntou isso? Nunca, né? Mas enfim, aí assim, galera, só para vocês entenderem. A alquimia é um conhecimento do funcionamento do universo. A alquimia não é nenhuma seita oculta, não tem reunião de alquimistas, não tem nada disso, beleza? Porém, como a alquimia é um conhecimento sobre o funcionamento do ser humano e do funcionamento da nossa vida, muitas sociedades secretas estudavam alquimia, tá? Então você vai ver símbolos alquímicos na maçonaria, nos Illuminatis, tá? E infelizmente, por a alquimia explicar que não tem nada desse negócio de Deus quer você ali e Deus quer você sendo rei, você com poder e outros sem nada. Por a alquimia explicar que isso não existe, que os direitos dos homens são iguais perante a Deus, que nós temos a liberdade de conquistar o que a gente quer, a alquimia sempre foi deixada de lado. Sempre. E infelizmente ela caiu no ocultismo, porque o oculto não pode ser... Era crime, né? A igreja ia lá e queimava as pessoas, caramba. Fazia maldades contra o povo. E assim, galera, uma das coisas que a alquimia mostra pra gente, ensina pra nós, é que todo mundo tem dentro de nós Deus. Todos nós temos Deus dentro de nós, tá? Todos nós temos um pedacinho de Deus na gente, que é o nosso espírito. É como se o nosso espírito fosse um pedacinho de Deus que ele colocou aqui para realizar a vontade dele, a missão de vida que ele nos deu, que nada mais é que a vontade do Criador, a vontade do universo, da natureza. Pense em você como você quiser enxergar Deus, tá?
A gente tem direitos de ter cada um a nossa terra, direito de enriquecer. A gente nasceu para ser rico, a gente nasceu para ter uma vida boa também. Não é só a realeza, não é só os reis, não é só os padres, os papas que gozavam de terras e tinham todas as propriedades para eles. E na época, pelo menos, os iluministas, Saint-Germain brigava por isso. Em 1784, o que aconteceu? Na Baviera, eles começaram a perseguir os Illuminatis, que eram os iluministas, mas assim, focados na coisa. Em 1784 é a data da morte do Conde de Saint-Germain, que dizem que ele morreu em 27 de fevereiro de 1784. Só que foi tudo tão perfeito que tá lá a morte registrado em cartório, registrado na igreja, já pra ninguém perseguir ele. Vocês acham que ele morreu ali, galera? É óbvio que não, né? Muitas pessoas relatam terem visto o conde anos depois, tá? Até 30 anos depois. 5 anos depois que ele supostamente morreu, 1789 começa a Revolução Francesa, onde os nobres do Reino da França, a nobreza, a aristocracia e o povo, né, com os jacobinos ali, fizeram a revolução, causaram uma revolta para derrubar a monarquia da França, derrubar esse poder absolutista, tirar esse poder do Estado, do reino francês e da igreja, sabe? Dar direito ao povo. E eles fizeram isso, instituíram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, entende? E olha só, vou colocar a foto aí para vocês, olha aquele triângulo lá em cima, o triângulo dos iluministas, que trouxe essas ideias de liberdade, de direito das pessoas, tirando isso do conhecimento que a alquimia tem do mundo, galera. Isso é fato, tá? Olha só, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. A liberdade consiste em fazer tudo o que não prejudique o próximo. Beleza? Olha só o que está escrito na declaração que fizeram ali na Revolução Francesa. A finalidade de toda a associação ou governo instituição é a conservação dos direitos naturais do homem. Esses direitos que eu falei para vocês, direitos nossos por natureza, né? E esses direitos são a liberdade de falar, de pensar, a propriedade, que é o quê? A gente ter as nossas coisas, e também a segurança, tá? Isso e alguns outros que você pode pesquisar aí no Google, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Revolução Francesa. É o que eles instituíram, beleza? Olha a foto do documento aí com o triângulo, que antes era dos iluministas, do iluminismo. Que tem gente que fala que isso aqui tudo é bobagem, tá? Esse pessoal que eu falei pra vocês fala que isso aqui tudo é bobagem, que isso aqui é... Nossa, velho. Aí agora voltando pro Saint-Germain, galera, não sabemos o que esse cara era, tá? Por tantos mistérios, as pessoas especulam o que ele era. Tem gente que fala que ele era um vampiro, tem gente que ele tinha a pedra filosofal dos alquimistas, o elixir da longa vida, e essas coisas todas, beleza? Tem gente que diz que ele era um espírito, a sociedade teosófica, né, uma sociedade aí espiritualista, de hoje em dia, inclusive, diz que o Conde de Saint-Germain era um espírito muito evoluído e que veio para a Terra para ajudar na evolução das pessoas e tal. E eu acredito que é possível sim. E por ser um espírito muito evoluído, ele saberia das coisas. Que coisas? Do funcionamento do universo. E aí implica na alquimia. E aí faz um pouco de sentido pra gente. Diz aqui nos comentários o que você acha que é realmente o Conde de Saint-Germain. Um alienígena, como muitos pensam? Um ser de outro planeta? Um espírito? Então assim, pessoal, como vocês podem ver, é por isso que a alquimia sempre foi deixada de lado, sempre foi perseguida, sempre vem os caras falar aí que é heresia, que é herege, por explicar o mundo, o universo de uma forma que é contra o pensamento controlador e manipulador dos reis europeus católicos, da igreja, tá? Que só quer impedir as pessoas de atingirem o seu potencial máximo, impedir você de ser a pessoa incrível que você nasceu para ser, impedir você de se tornar a pessoa foda que você nasceu para ser. Por que que você cresce
já querendo trabalhar como um funcionário, fazer uma faculdade, trabalhar como funcionário para sempre e aí aproveitar os momentos do jeito que dá. Por que que a gente é assim? Sendo que nós podemos muito mais. Sendo que nós temos um pedaço de Deus dentro de nós para que a gente construa a nossa realidade, crie algo para ganhar dinheiro, usar o seu conhecimento para ganhar dinheiro, entender o seu caminho, se colocar no seu lugar no mundo, se tornar a pessoa incrível que você nasceu para ser. Sabe? Uma pessoa que tem sucesso em todas as áreas da vida, financeira, tem sucesso nos relacionamentos, tem sucesso, tem admiração das pessoas, um pouco de fama. Todo mundo nasceu para ser tudo isso. Só que a gente só consegue isso quando nós estamos dentro do nosso lugar no mundo, sendo aquilo que nós nascemos para ser. E quando a gente começa a equilibrar nossa vida, ajustar nossa vida e começar a se colocar dentro desse caminho, é onde a gente começa a manifestar essas coisas. A gente começa a receber a ajuda do universo, de Deus, da natureza, porque o universo e a natureza, é o que mais quer que a gente realize o que nós viemos fazer aqui, que é a nossa missão, que a gente só entende quando estamos dentro do nosso lugar no mundo. Entende como é importante isso? E isso tudo tentaram esconder. É isso que a alquimia ensina pra gente a fazer. Você tem noção que a alquimia ensina a gente a olhar pra nossa vida e entender o nosso lugar no mundo, os caminhos que a gente deveria seguir, que vão levar a gente para um lugar de vida melhor, que vão nos ajudar a ser a pessoa incrível que nós nascemos para ser e que vai nos fazer entender o que nós viemos fazer nessa terra. A alquimia ensina tudo isso, que nós devemos, podemos e merecemos atingir o ápice. E esse conhecimento que tem esses pensamentos de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, de propriedade, que ajudou a gente a sair debaixo dos braços dos reis, para que a gente se torne independente, foi escondido da humanidade. Tentaram esconder isso de nós. Só que, graças a Deus, isso, galera, vem chegando no Brasil. Isso vem chegando nos últimos anos no Brasil. Meu professor é italiano, me ensinou, eu aprendi com ele e hoje eu compartilho aqui no YouTube e ensino para vocês no meu programa de assinatura, que se chama Transformar Chumbo em Ouro. É tipo uma Netflix, você paga ali uma mensalidade de R$ 36,90 por mês e tem acesso a todas as aulas, tá? 34 aulas já temos, uma aula por semana. Eu só entendi o meu caminho, que é o quê? Alquimia, história, no YouTube, tal. Só começou a aparecer esses entendimentos na minha vida depois que eu comecei a estudar alquimia, porque antes eu estava preso nas crenças, nas opiniões que a gente forma da nossa criação. Todo mundo nasceu com uma área da vida que, se entrasse, teria muito sucesso. A gente tem que se lembrar, se colocar dentro dela, se colocar dentro desse caminho e as coisas vão acontecer. Ai, Renato, eu tenho 50 anos, 40 anos. Olha, o pessoal que tem mais de 35 anos começa a desenvolver essas crenças aí. Renato, agora eu já tenho 35 anos, não tenho mais tempo. Agora eu não posso mais começar coisas novas. Eu tenho que aceitar o que a vida me direcionou a ser isso aqui. Agora isso daqui não tem mais jeito. Tira esse pensamento da cabeça, pelo amor de Deus. Não perca tempo. Esquece essas crenças limitantes que você tem. Se coloca no seu lugar no mundo. Temos sempre que estar iniciando os novos caminhos, estudando novas coisas, novos projetos. Estar pelo menos dentro de um caminho que vai levar a gente para o futuro a ter uma vida melhor do que a vida que nós temos hoje. É isso que a gente tem que fazer, independentemente da nossa idade. Entendeu, galera? Se você está vivo, é porque Deus, o universo e a natureza querem alguma coisa de você. Eles têm esperança de você. Eles sabem que você ainda consegue fazer algo. Só você que não sabe. Porque se o universo, se a natureza e se Deus já tivesse percebido que você não tem mais jeito, você já teria saído, já teria morrido, já teria sido levado embora. Esse é o entendimento cósmico da alquimia. O link está nos comentários aqui também. No primeiro comentário tá um link lá sobre esse programa de assinatura que se chama Transformar Chumbo em Ouro, o meu programa de assinatura. Clica no link, você vai ver essa aula grátis e lá tem todas as informações de tudo que eu ensino através da alquimia lá dentro. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham cada vez mais um
pingo de expansão da consciência com cada vídeo que eu trago para vocês. Deixe o seu comentário aqui me dizendo o que você achou desse vídeo, tá? Me diz o seu ponto de vista sobre tudo isso. Me diz a sua opinião sobre o que é esse Saint-Germain. Que porra é essa, né? E é isso, galera. Obrigado por tudo. O vídeo de hoje fica por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo.